A Volta ao Mundo em 80 Dias. Júlio Verne. Parte 4. Capítulo 16. Em que Fix parece não saber nada do que lhe dizem. O Rangon, um dos paquetes que a Companhia Peninsular e Oriental emprega no serviço dos mares da China e do Japão, era um vapor de ferro, de hélice, deslocando 1.770 toneladas, e com força nominal de 400 cavalos. Igualava o Mongol em velocidade, mas não em conforto. Assim, a Oda não ficou tão bem instalada quanto Phileas Fogg teria desejado. Afinal, tratava-se apenas de uma travessia de 3.500 milhas, ou seja, de 11 a 12 dias, e a jovem não se mostrava uma passageira difícil. Sua mais profunda gratidão. Durante os primeiros dias da travessia, a Oda travou conhecimento mais amplo com Phileas Fogg. Em todas as oportunidades, lhe testemunhava sua mais profunda gratidão. O fleumático gentleman a escutava, aparentemente ao menos, com a mais extrema frieza, sem que uma entoação, um gesto revelasse nele a mais leve emoção. Velava para que não faltasse nada à jovem. A certas horas, vinha regularmente, se não para conversar, pelo menos para escutá-la. Cumpria para com ela os deveres da mais estrita polidez, mas com a graça e a imprevisão de um autômato cujos movimentos tivessem sido combinados para esse fim. A Oda não sabia o que pensar, mas Passepartout lhe havia explicado um pouco a excêntrica personalidade do patrão. Havia-lhe contado que compromisso arrastava o gentleman ao redor do mundo. A Oda havia sorrido, mas afinal devia-lhe a vida, e o seu salvador nada podia perder pelo fato de ela o ver através do seu reconhecimento. A Oda confirmou a narrativa que o guia hindu havia feito de sua tocante história. Era, com efeito, dessa raça que ocupa o primeiro lugar entre as raças indianas. Muitos negociantes parsis tinham feito grandes fortunas nas Índias, no comércio de algodão. Um deles, Sir James Jejeeboi, recebeu do governo inglês título de nobreza, e a Oda era parente deste rico personagem que habitava em Bombaim. Era mesmo um primo de Sir Jejeeboi, que ela contava encontrar em Hong Kong. Encontraria junto a ele refúgio e assistência? Não o podia afirmar. Ao que Mr. Fogg respondia que ela não tinha por que se inquietar, e que tudo se arranjará matematicamente. Foi a palavra que usou. Compreenderia a jovem este horrível advérbio? Não sabemos. Contudo, seus grandes olhos fixaram-se nos de Mr. Fogg, seus grandes olhos límpidos como os lagos sagrados da Himalaia. Mas o intratável Fogg, mais fechado do que nunca, não parecia homem de se lançar neste lago. A primeira parte da travessia do Rangon foi concluída em condições excelentes. O tempo estava favorável. Toda a porção da imensa baía que os marinheiros chamam de os Braços de Bengala mostrou-se favorável à marcha do paquete. O Rangon logo avistou a Grande Andama, a mais importante das ilhas da Baía de Bengala, que sua pitoresca montanha de Sadri Peak, com altura 2.400 pés, assinala de bem longe aos navegantes. A costa foi seguida bem de perto. Os selvagens papuas da ilha não se mostraram. São seres colocados no último degrau da escala humana, mas não antropófagos, como se diz. O desenvolvimento panorâmico destas ilhas era soberbo. Imensas florestas de palmeiras, de arecas, de bambus, de moscadeiras, de tocas, de sensitivas gigantescas, de brotos arborescentes, cobriam a região em primeiro plano, e ao fundo perfilava-se a elegante silhueta das montanhas. Sobre a costa pululavam aos milhares essas preciosas salanganas, cujos ninhos comestíveis constituem um manjar muito procurado no Celeste Império. Mas todo esse espetáculo variado, oferecido à vista pelo grupo das Andama, passou depressa, e o Rangon encaminhou-se rapidamente para o Estreito de Malaca, que lhe devia dar acesso aos mares da China. Que fazia durante esta travessia o inspetor Fix, tão desventuradamente arrastado numa viagem de circunnavegação, ao partir de Calcutá, após ter deixado instruções para que o mandado de prisão, se afinal chegasse, lhe fosse enviado para Hong Kong, tinha conseguido embarcar a bordo do Rangon sem ser visto por Passepartout, e esperava dissimular sua presença até a chegada do paquete. Com efeito, teria sido difícil explicar a razão por que se achava a bordo, sem despertar as suspeitas de Passepartout, que devia crer que ainda estava em Bombaim. Mas foi levado a renovar seu conhecimento com o honesto rapaz pela lógica das circunstâncias. Como? É o que veremos. Todas as esperanças, todos os desejos do inspetor de polícia estavam agora concentrados em um único ponto do mundo, Hong Kong,
porque o paquete pararia muito pouco em Singapura para que ele pudesse operar nesta cidade. Era, pois, em Hong Kong que a prisão do ladrão deveria se efetuar, ou o ladrão lhe escaparia, por assim dizer, para sempre. Com efeito, Hong Kong era ainda uma terra inglesa, mas a última que se encontrava no percurso. Para além, a China, o Japão, a América ofereciam um refúgio um pouco mais seguro para o Sr. Fogg. Em Hong Kong, se ali afinal encontrasse o mandado de prisão que corria evidentemente atrás dele, Fix prenderia Fogg e o colocaria nas mãos da polícia local. Nenhuma dificuldade. Mas após Hong Kong, não bastaria um simples mandado de prisão. Seria preciso um ato de extradição. E adviriam demoras, lentidões, obstáculos de toda natureza, de que o tratante se aproveitaria para escapar definitivamente. Se a operação falhasse em Hong Kong, tornar-se-ia, se não impossível, pelo menos bem difícil recomeçá-la com qualquer probabilidade de êxito. Portanto, repetia Fix durante as longas horas que passava em sua cabina, portanto, ou o mandado de prisão estará em Hong Kong e prendo meu homem, ou não estará, e desta vez será preciso a qualquer custo que atrase sua partida. Fracassei em Bombaim, fracassei em Calcutá. Se o mesmo acontecer em Hong Kong, adeus reputação. Custe o que custar, preciso conseguir. Mas que meio empregar para atrasar, se for necessário, a partida desse maldito Fogg? Como último recurso, Fix estava bem decidido a confessar tudo a Passepartout, a dar-lhe a conhecer o patrão a quem servia e de quem não era certamente cúmplice. Passepartout, esclarecido por esta revelação, temendo ser comprometido, passaria sem dúvida para seu lado, de Fix. Mas afinal era um meio arriscado, que só poderia ser usado como último recurso. Uma palavra de Passepartout ao seu patrão seria suficiente para comprometer irremediavelmente tudo. O inspetor de política estava, pois, extremamente embaraçado, quando a presença de Aouda a bordo do Rangoon, em companhia de Phileas Fogg, lhe abriu novas perspectivas. Quem era esta mulher? Que soma de circunstâncias a fizera companheira de Fogg? Fora evidentemente entre Bombaim e Calcutá que o encontro se dera. Mas em que ponto da península? Seria o acaso que reunira Phileas Fogg e a jovem viajante? Ou esta viagem através da Índia teria sido feita pelo gentleman unicamente para encontrar aquela sedutora criatura? Porque era sedutora. Fix a tinha visto muito bem na sala de audiência do Tribunal de Calcutá. É fácil compreender a que ponto o agente deveria estar intrigado. Perguntava-se se nesta história toda não haveria algum rapto criminoso. Sim, devia ser isso. Esta ideia arraigou-se no cérebro de Fix, e reconheceu todas as vantagens que poderia tirar desta circunstância. Fosse ou não casada jovem, haveria rapto, e seria possível, em Hong Kong, suscitar tais embaraços ao raptor, tais que não pudesse safar-se deles com dinheiro. Mas não convinha esperar a chegada do Rangoon a Hong Kong. Este Fogg tinha o hábito detestável de saltar de um barco para outro, e, antes que o plano começasse a ser executado, ele poderia já estar longe. O importante era, pois, prevenir as autoridades inglesas e dar a descrição do passageiro do Rangoon antes de seu desembarque. Ora, isso seria muito fácil, já que o paquete fazia escala em Singapura, e Singapura está ligada à costa chinesa por um fio telegráfico. Todavia, antes de agir, e para operar mais seguramente, Fix resolveu interrogar Passepartout. Sabia que não era muito difícil fazer o rapaz falar, e decidiu-se a romper o incógnito que guardara até então. Ora, não havia tempo a perder. Estavam em 31 de outubro, e no dia seguinte o Rangoon deveria aportar em Singapura. Portanto, nesse dia, Fix, saindo da sua cabina, subiu ao convés, com a intenção de abordar Passepartout primeiro, com mostras da mais extrema surpresa. Passepartout passeava tranquilamente pela proa, quando o inspetor se precipitou em sua direção, exclamando: "Você, no Rangoon." "Senhor Fix a bordo," respondeu Passepartout, absolutamente surpreso, ao reconhecer seu companheiro de travessia do Mongólia. "Puxa! Deixei-o em Bombaim, e venho reencontrá-lo a caminho de Hong Kong. Faz também a volta ao mundo?" "Não, não," respondeu Fix, "e espero ficar em Hong Kong, ao menos por alguns dias." "Ah!" disse Passepartout, que pareceu por um instante surpreso. Mas como não o tinha visto ainda no navio desde nossa partida de Calcutá? "Palavra. Uma doença. Um pouco de enjoo. Fiquei deitado na minha cabina."
O Golfo de Bengala não mena minha cabina quanto o Oceano Índico. E seu patrão, Mr. Phileas Fogg? Em perfeita saúde, e tão pontual quanto seu roteiro. Nem um dia atrasado. Ah! Sr. Fix, ainda não sabe, mas temos uma jovem dama conosco. Uma jovem dama? Respondeu o agente, fingindo perfeitamente não compreender o que o seu interlocutor queria dizer. Mas Passepartout logo pôs ao par da história. Contou-lhe o incidente do pagode de Bombaim, a aquisição do elefante pela quantia de 2.000 libras, o caso do Sati, o rapto de Aouda, a condenação do Tribunal de Calcutá, a liberdade sob fiança. Fix, que conhecia a última parte destes incidentes, parecia ignorar todos, e Passepartout deixava-se arrastar pelo prazer de narrar suas aventuras a um ouvinte tão atento. Mas, no fim das contas, perguntou Fix, seu patrão tem a intenção de levar essa jovem para a Europa? Não, Sr. Fix, não. Vamos simplesmente entregá-la aos cuidados de um de seus parentes, rico negociante de Hong Kong. Não há nada a fazer, disse consigo o detetive, dissimulando seu desapontamento. Um copo do gin, Sr. Passepartout? Com prazer, Sr. Fix. O mínimo que podemos fazer é brindar nosso reencontro no Rangoon. Capítulo 17. Em que se trata de umas tantas coisas durante a travessia de Singapura para Hong Kong. Desde esse dia, Passepartout e o detetive se encontraram frequentemente, mas o agente mantinha-se em uma extrema reserva em relação ao companheiro, e nem tentou fazê-lo falar. Uma ou duas vezes apenas, entrevira Mr. Fogg, que preferia ficar no grande salão do Rangoon, fazendo companhia a Ouda, ou jogando viste, seguindo seu invariável costume. Uma ou duas vezes apenas. Quanto a Passepartout, tinha-se posto a meditar muito seriamente no estranho acaso que havia colocado, mais uma vez, Fix no caminho de seu patrão. E, com efeito, qualquer um teria se admirado por muito menos. Este gentleman, muito amável, muito solícito com certeza, que se encontra em Suez, que embarca no Mongólia, que desembarca em Bombaim, onde disse dever ficar, que se reencontra no Rangoon, fazendo viagem para Hong Kong, numa palavra, seguindo passo a passo o roteiro de Mr. Fogg, era coisa em que valia a pena refletir. Havia aí uma coincidência pelo menos bizarra. O que pretendia este Fix? Passepartout estava pronto a apostar as suas babuchas, ele as havia preciosamente conservado, que Fix deixaria Hong Kong ao mesmo tempo que eles, e provavelmente no mesmo paquete. Passepartout poderia ter refletido por um século, que não teria jamais adivinhado de que missão o agente fora encarregado. Jamais seria capaz de imaginar que Phileas Fogg fosse espionado, como um ladrão, à volta do globo terrestre. Mas como está na natureza humana arranjar explicação para tudo, eis como Passepartout, subitamente iluminado, interpretou a presença permanente de Fix, e, de fato, sua interpretação era bastante plausível. Com efeito, segundo ele, Fix não era nem podia ser senão um agente lançado no rastro de Mr. Fogg pelos seus colegas do Reform Club, para verificar se a viagem se fazia regularmente em volta ao mundo, segundo o roteiro combinado. É evidente, repetia para si o bom rapaz, todo vaidoso da sua perspicácia. É um espião que aqueles gentlemen colocaram em nosso encalço. Mas isso não é digno. Mr. Fogg, tão probo, tão respeitável. Fazerem-no espionar por um agente. Ah! Senhores do Reform Club, isso lhes custará caro. Passepartout, encantado com a sua descoberta, resolveu, porém, nada dizer ao patrão, receando que ele se ofendesse com a desconfiança dos seus adversários. Mas jurou zombar de Fix na primeira oportunidade, com palavras enrustidas e sem se comprometer. Na quarta-feira, 30 de outubro, após o meio-dia, o Rangoon embocou no Estreito de Malaca, que separa quase ilha deste nome das terras de Sumatra. Ilhotas montanhosas muito escarpadas, muito pitorescas, roubavam dos passageiros a vista da grande ilha. No dia seguinte, às 4 horas, o Rangoon, tendo ganho meio-dia sobre sua travessia regulamentar, aportava em Singapura, para aí renovar sua provisão de carvão. Phileas Fogg inscreveu este avanço na coluna dos ganhos, e, desta vez, saltou em terra, acompanhando a Ouda que havia manifestado o desejo de passear por algumas horas. Fix, para quem qualquer ação de Fogg parecia suspeita, seguiu-o sem se deixar ver. Quanto a Passepartout, que ria ao ver a manobra de Fix, foi fazer as compras de costume. Um belo parque,
A ilha de Singapura não tem um aspecto nem grande, nem imponente. As montanhas, isto é, os perfis, lhe faltam. Todavia, é encantadora em sua magreza. É um parque cortado por belas estradas. Uma bela condução, atrelada a elegantes cavalos que tinham sido importados da Nova Holanda, transportou a Old Phileas Fogg por entre massas de palmeiras com brilhante folhagem, e de árvores de cravo cujos frutos são formados pelo botão mesmo da flor entreaberta. Lá, os capões de pimenteiras substituíam as sebes espinhosas das campinas europeias. Os sagueiros, grandes palmeiras com a sua esplêndida ramagem, variavam o aspecto desta região tropical. As moscadeiras de folhagem invernizada saturavam o ar com um perfume penetrante. Os macacos, bandos ágeis e careteiros, não faltavam nos bosques, nem talvez os tigres nas jungles. A quem se admirar ao saber que nesta ilha, relativamente tão pequena, estes terríveis carnívoros ainda não tenham sido exterminados, responderemos que vem de Malaca, atravessando o estreito a nado. Depois de terem percorrido o campo por 2 horas, Aouda e seu companheiro, que olhava quase sem ver, voltaram à cidade, vasta aglomeração de casas toscas e baixas, rodeadas por formosos jardins onde crescem as mangas, os ananases e todos os melhores frutos do mundo. Às 10 horas, voltaram para o paquete, depois de terem sido seguidos, sem suspeitarem, pelo inspetor que também fora obrigado a arcar com as despesas de um transporte. Passepartout esperava-os no convés do Rangoon. O bravo rapaz comprara algumas dúzias de mangas. De bom tamanho, castanho escuro por fora, de um vermelho muito vivo por dentro, e cujo fruto branco, ao desfazer-se entre os lábios, proporciona aos verdadeiros gourmets um prazer sem igual. Passepartout teve o prazer de as oferecer a Aouda, que agradeceu graciosamente. Às 11 horas, o Rangoon, com a provisão completa de carvão, largava suas amarras, e, algumas horas depois, os passageiros perdiam de vista as altas montanhas de Malaca, cujas florestas abrigam os mais belos tigres da terra. Cerca de 1.300 milhas separam Singapura da ilha de Hong Kong, pequeno território inglês destacado da costa chinesa. Phileas Fogg tinha interesse em percorrê-las no espaço de 6 dias no máximo, para tomar em Hong Kong o vapor que deveria partir a 6 de novembro para Yokohama, um dos principais portos do Japão. O Rangoon estava muito carregado. Muitos passageiros tinham embarcado em Singapura, hindus, ceilandeses, chineses, malaios, portugueses, que, na maioria, ocupavam a segunda classe. O tempo, tão bom até então, mudou com o último quadrante da lua. Tiveram mar encapelado. O vento soprou algumas vezes rijo, mas felizmente do sudeste, o que favorecia o andamento do vapor. Quando se prestava a isso, o capitão largava o pano. O Rangoon, armado em brique, navegou frequentemente com suas 2 velas e sua mezena, e sua rapidez aumentou sob a dupla ação do vapor e do vento. Foi assim que costeou, com o mar às vezes picado, as costas de Annan e da Cochinchina. Mas a falta era mais do Rangoon do que do mar, e era ao paquete que os passageiros, a maior parte dos quais passou mal, deveriam se queixar desta fadiga. Com efeito, os navios da Companhia Peninsular, que fazem o serviço dos mares da China, têm um sério defeito de construção. A proporção entre a água que deslocam e a sua capacidade de carga foi mal calculada, e por isso pouca resistência oferecem ao mar. O seu volume, fechado, impenetrável à água, é insuficiente. Afogam-se, para usar a expressão marítima, e, em consequência desta disposição, basta meterem alguma água para que se lhes modifique o andamento. Estes navios são muito inferiores, se não no motor e no aparelho de evaporação, pelo menos na construção, às messageries francesas, tais como a Imperatrice e o Cambodge. Enquanto, segundo os cálculos dos engenheiros, estes navios podem meter a bordo um peso de água igual ao seu próprio peso antes que sossobrem, os vapores da Companhia Peninsular, o Golconda, o Coreia e finalmente o Rangoon, não poderiam meter a 6ª parte do seu peso sem irem a pique. Portanto, com mau tempo, conviria tomar grandes precauções. Era preciso muitas vezes meter a capa sobre o pequeno vapor. Era uma perda de tempo que de modo algum parecia afetar Phileas Fogg, mas com a qual Passepartout se mostrava extremamente irritado. Ele então acusava o capitão, o maquinista, a companhia, e enviava ao diabo todos os que se metiam a transportar viajantes. Talvez também a lembrança do bico de gás, que estava a arder por sua conta na casa de Saville Row, concorresse muito para sua impaciência. Mas tem então muita pressa de chegar a Hong Kong? Perguntou-lhe um dia o detetive.
Muita, respondeu Passepartout. Pensa que Mr. Fogg também tem pressa de tomar o paquete do Yokohama? Uma pressa incrível. Então já acredita na tal viagem de volta ao mundo? Firmemente. E o senhor, Sr. Fix? Eu? De modo algum. Farsante. Respondeu Passepartout piscando-lhe o olho. Esta palavra deixou o agente cismado. O qualificativo o inquietou, sem que soubesse bem por quê. O francês teria adivinhado? Não sabia mais o que pensar. Mas sua qualidade de detetive, da qual só ele tinha o segredo, como Passepartout poderia tê-la reconhecido? E, contudo, falando-lhe assim, Passepartout tivera certamente segunda intenção. Aconteceu até que o bravo rapaz foi mais longe, um outro dia, mas era mais forte do que ele. Não podia travar a língua. Vamos ver, Sr. Fix, perguntou ele ao seu companheiro em tom malicioso. Será que, uma vez chegados a Hong Kong, teremos a infelicidade de o deixar aí? Mas, respondeu Fix bastante embaraçado, não sei. Talvez que... Ah! Disse Passepartout, se nos acompanhasse, seria uma felicidade para mim. Vejamos. Um agente da Companhia Peninsular não pode parar no caminho. Só ia até Bombaim, e logo estará na China. A América não fica longe, e da América à Europa é um passinho. Fix olhou atentamente seu interlocutor, que lhe mostrava a cara mais amável do mundo, e decidiu rir junto. Mas este, que estava inspirado, perguntou-lhe se aquele ofício rendia muito. Sim e não, respondeu Fix sem pestanejar. Há negócios bons e maus. Deve saber que não viajo às minhas custas. Quanto a isso, tenho certeza, exclamou Passepartout rindo com mais vontade. Acabada a conversa, Fix entrou em sua cabina e se pôs a refletir. Ele tinha evidentemente adivinhado. De um modo ou de outro, o francês havia reconhecido sua qualidade de detetive. Mas teria prevenido o patrão? Que papel desempenharia ele em tudo isto? Era cúmplice ou não? O negócio estaria descoberto e, portanto, perdido? O agente passou algumas horas bem difíceis, ora julgando tudo perdido, ora esperando que Fogg ignorasse a situação, sem saber o que decidir. Entretanto, a calma restabeleceu-se em seu cérebro, e ele resolveu agir francamente com Passepartout. Se não se encontrasse nas condições que queria para prender Fogg em Hong Kong, e se Fogg se preparava para definitivamente deixar desta vez o território inglês, ele, Fix, diria tudo a Passepartout. Ou o criado era cúmplice de seu patrão, e este sabia de tudo, e neste caso o negócio já estaria definitivamente perdido, ou o criado não tinha nada a ver com o roubo, e então seu interesse seria abandonar o ladrão. Tal era, pois, a situação respectiva destes dois homens, acima dos quais Phileas Fogg planava com sua majestosa indiferença. Descrevia racionalmente a sua órbita à volta do mundo, sem se preocupar com os asteroides que gravitavam à sua volta. E contudo, nas suas proximidades havia, seguindo a expressão dos astrônomos, um astro perturbador que deveria produzir certas perturbações no coração deste gentleman. Mas não. O charme de Aouda não funcionava, para a grande surpresa de Passepartout, e as perturbações, se havia alguma, seriam mais difíceis de calcular do que as de Urano, que levaram à descoberta de Netuno. Sim, era um assombro diário para Passepartout, que lia tanto reconhecimento por seu patrão nos olhos da jovem. Decididamente Phileas Fogg só tinha o coração necessário para se comportar heroicamente, mas amorosamente, não. Quanto às preocupações que os acasos desta viagem poderiam fazer nascer nele, não se lhes viam vestígios. Mas Passepartout, esse, vivia em sobressaltos contínuos. Um dia, apoiado à balaustrada do engine room, olhava a possante máquina, que em certos momentos tomava maior força, quando uma arfagem mais violenta fazia com que a hélice se movesse fora da água. O vapor saía então pelas válvulas, o que provocava a cólera do digno rapaz. Não estão bem carregadas estas válvulas, exclamava. Não andamos. Esses ingleses. Se fosse um navio americano, iríamos pelos ares talvez, mas iríamos com certeza mais depressa. Capítulo 18. Em que Phileas Fogg, Passepartout, Fix, cada qual para seu lado, vão tratar dos seus negócios. Durante os últimos dias da travessia, o tempo foi bastante mau. O vento ficou mais forte.
tendo virado para noroeste, contrariava a marcha do paquete. O Rangoon, muito instável, balançou consideravelmente, e os passageiros tiveram direito de queixar-se das grandes vagas que o vento levantava ao largo e que os fatigavam. Durante as jornadas de 13 e 4 de novembro, aconteceu uma espécie de tempestade. A borrasca agitou o mar com veemência. O Rangoon teve de pôr-se a capa durante metade do dia, conservando-se com 10 voltas de hélice apenas, para não apanhar a vaga de frente. Todas as velas tinham sido colhidas, e o vendaval assoviava pela cordoalha. A velocidade do vapor diminuiu, como bem se imagina, consideravelmente, e pôde-se calcular que chegaria a Hong Kong com 20 horas de atraso em relação ao tempo regulamentar, ou talvez mais, se a tempestade não cessasse. Phileas Fogg assistia ao espetáculo de um mar furioso, que parecia lutar diretamente contra ele, com sua habitual impassibilidade. Sua fronte não se lhe ensombrou por um instante sequer, e, contudo, uma demora de 20 horas poderia comprometer-lhe a viagem, fazendo perder o paquete para Yokohama. Mas este homem sem nervos não experimentava nem impaciência nem aborrecimento. Parecia até que a tempestade entrava no seu programa, que fora prevista. A Ouda, que conversou com seu companheiro a respeito deste contratempo, achou tão sossegado como em outras ocasiões. Fix, não via as coisas do mesmo jeito. Pelo contrário, a tempestade o deixava contente. Sua satisfação chegaria mesmo a não conhecer limites, se o Rangoon fosse obrigado a fugir frente à tormenta. Todos esses atrasos lhe caíam bem, porque obrigariam o Sr. Fogg a ficar alguns dias em Hong Kong. Em suma, o céu, com as suas rajadas e as suas borrascas, favorecia-lhe o jogo. Passava até um pouco mal, mas que importava? Não contava suas náuseas, e, quando o corpo se lhe estorcia com enjoo, seu espírito exultava com imensa satisfação. Quanto a Passepartout, podem adivinhar em que estado de cólera mal dissimulada passou este tempo de provação. Até ali tudo tinha ido tão bem. A terra e a água pareciam estar dedicadas a seu patrão. Paquetes e estradas de ferro obedeciam-lhe. O vento e o vapor uniam-se para favorecer sua viagem. A hora dos desenganos teria enfim soado? Passepartout, como se as 20.000 libras da aposta fossem sair de seu bolso, já não vivia. Esta tempestade o exasperava, este vendaval o deixava furioso, e teria de boa vontade fustigado aquele mar desobediente. Pobre rapaz! Fix ocultou-lhe com todo cuidado sua satisfação pessoal, e fez bem, porque se Passepartout tivesse adivinhado o contentamento secreto de Fix, Fix teria passado um mau quarto de hora. Ajudava em tudo. Passepartout, durante toda a duração da borrasca, permaneceu na coberta do Rangoon. Não teria podido conservar-se embaixo, subia na mastreação, causava sombra à tripulação e ajudava em tudo com a ligeireza de um macaco. 100 vezes interrogava o capitão, os oficiais, os marinheiros, que não podiam deixar de rir ao verem o rapaz tão alterado. Passepartout queria porque queria saber quanto tempo duraria a tempestade. Mandavam-no para o barômetro, que não se resolvia a subir. Passepartout sacudia o barômetro, mas não acontecia nada, nem com as sacudidelas, nem com as injúrias com que cobria o irresponsável instrumento. Afinal a tormenta se acalmou. O estado do mar se modificou na jornada de 4 de novembro. O vento saltou 2/4 para o sul e tornou-se favorável. Passepartout serenou com o tempo. Puderam-se largar as velas de gávias e as velas grandes, e o Rangoon retomou sua rota com maravilhosa rapidez. Mas não era possível recuperar todo o tempo perdido. Não havia remédio senão resignar-se à sorte, e a terra só foi avistada no dia 6, às 5 da manhã. O roteiro de Phileas Fogg indicava para o dia 5 a chegada do vapor. Ora, chegava-se só no dia 6. Era um atraso de 24 horas, e a partida para Yokohama estava necessariamente perdida. Às 6 horas, o piloto subiu a bordo do Rangoon e tomou seu lugar na ponte de comando, para dirigir o navio através dos escolhos até o porto de Hong Kong. Passepartout morria de vontade de interrogar este homem, de perguntar se o paquete para Yokohama tinha deixado Hong Kong. Mas não se atrevia, preferindo conservar até o fim um pouco de esperança. Tinha confiado suas inquietações a Fix, que, manhoso, procurava consolá-lo, dizendo-lhe que Mr. Fogg poderia tomar o próximo paquete. Isso deixava Passepartout ainda mais fulo. Mas se Passepartout não se atrevia a interrogar o piloto, Mr. Fogg,
depois de ter consultado seu Bratsha, perguntou-lhe com voz tranquila se sabia quando partia um vapor de Hong Kong para Yokohama. Amanhã, na maré da manhã, respondeu o piloto. Ah! Exclamou Mr. Fogg, sem demonstrar nenhuma admiração. Passepartout, que estava presente, sentiu desejos de abraçar o piloto, ao qual Fix desejaria torcer o pescoço. Qual é o nome desse vapor? Perguntou Mr. Fogg. O Carnatic, respondeu o piloto. Não era ontem que deveria partir? Sim, senhor, mas teve de reparar uma das caldeiras, e sua partida foi adiada para amanhã. Obrigado, respondeu Mr. Fogg, que no seu passo automático voltou a descer para o salão do Rangoon. Quanto a Passepartout, agarrou a mão do piloto e apertou-a vigorosamente, dizendo: O senhor é ótimo. O piloto nunca soube por que é que suas respostas lhe granjearam tão amigável expansão. A um apito da máquina voltou a subir para a ponte e dirigiu o paquete pelo meio da esquadrilha de juncos, tancas, barcos pesqueiros, navios de toda espécie, que embaraçavam a entrada para Hong Kong. Há 1 hora o Rangoon estava no cais, e os passageiros desembarcaram. Nesta ocasião, convenhamos, o acaso favorecera Phileas Fogg de modo único. Sem a necessidade de reparar suas caldeiras, o Carnatic teria partido na data de 5 de novembro, e os viajantes para o Japão teriam sido obrigados a esperar 8 dias pelo paquete seguinte. Mr. Fogg ficava, é verdade, com um atraso de 24 horas, mas este atraso não poderia ter consequências funestas para o resto da viagem. Com efeito, o paquete que faz de Yokohama a São Francisco a travessia do Pacífico estava em correspondência direta com o paquete para Hong Kong, e não poderia partir sem que este tivesse chegado. Evidentemente haveria 24 horas de demora em Yokohama, mas durante os 22 dias que dura a travessia do Pacífico, seria fácil recuperá-las. Phileas Fogg achava-se, pois, com a diferença de quase 24 horas, nas condições de seu programa, 35 dias depois de ter partido de Londres. Como o Carnatic só partia no dia seguinte às 5 horas da manhã, Mr. Fogg tinha pela frente 16 horas para tratar dos seus negócios, isto é, dos que diziam respeito a Ouda. Ao desembarcar do vapor, ofereceu o braço à jovem e conduziu-a para um palanquim. Pediu aos carregadores que lhe indicassem um hotel, e eles sugeriram o hotel do clube. O palanquim se pôs a caminho, seguido por Passepartout, e 20 minutos depois chegava ao seu destino. Um apartamento foi reservado para a jovem, e Phileas Fogg cuidou para que não lhe faltasse nada. Depois disse a Ouda que ia imediatamente à procura do parente aos cuidados do qual devia deixá-la entregue em Hong Kong. Ao mesmo tempo deu ordem a Passepartout para permanecer no hotel até sua volta, para que a jovem não ficasse só. O gentleman fez-se conduzir à bolsa. Ali deveriam forçosamente conhecer um personagem como o respeitável GGE, que figurava entre os mais ricos comerciantes da cidade. O corretor a quem Mr. Fogg se dirigiu conhecia efetivamente o negociante Parsi, mas, há 2 anos, já não residia na China. Depois de fazer fortuna, tinha se estabelecido na Europa, na Holanda, supunha, o que se explicava pelas muitas relações que tivera com este país durante a sua existência comercial. Phileas Fogg voltou para o hotel do clube. Em seguida mandou pedir licença a Ouda para se apresentar a ela e, sem mais preâmbulos, participou-lhe que o respeitável GG não residia mais em Hong Kong, e que habitava provavelmente na Holanda. A isto, a Ouda não respondeu de pronto. Passou a mão pela fronte, e ficou alguns momentos a refletir. Depois, com sua voz doce, que devo fazer, Sr. Fogg? É muito simples, respondeu o gentleman. Voltar para a Europa. Mas não posso abusar. Não abusa, e sua presença não perturba em nada meu programa. Passepartout? Senhor, respondeu Passepartout. Vá ao Carnatic e reserve 3 cabinas. Passepartout, encantado em continuar a viagem em companhia da jovem, que era muito amável com ele, logo saiu do hotel do clube. Capítulo 19. Em que Passepartout se interessa muito mesmo pelo patrão e o que daí se segue. Hong Kong é apenas uma ilha, cuja posse foi assegurada à Inglaterra pelo Tratado de Nanquim, depois da Guerra de 1842. Em poucos anos, o gênio colonizador da Grã-Bretanha ali havia fundado uma cidade importante e criado um porto, o Porto Vitória. Esta ilha está situada na embocadura do Rio de Cantão, e apenas 60 milhas a separam da cidade portuguesa de Macau, construída na outra margem.
Hong Kong deveria necessariamente vencer Macau em uma luta comercial, e agora a maioria do trânsito chinês passa pela cidade inglesa. Docas, hospitais, wharfs, alfândegas, uma catedral gótica, uma government house, ruas cobertas de macadame, tudo fazia supor que uma das cidades comerciais dos condados de Kent ou de Surrey, atravessando o esferoide terrestre, viera sair neste ponto da China, quase nos seus antípodas. Notou um certo número de nativos. Passepartout, as mãos nos bolsos, dirigiu-se para o Porto Vitória, contemplando os palanquins, os carrinhos de vela, ainda em uso no Celeste Império, e toda a multidão de chineses, japoneses e de europeus que se comprimiam nas ruas. Com pequenas diferenças, era ainda Bombaim, Calcutá ou Singapura, que o digno moço encontrava no seu trajeto. Assim como que uma fieira de cidades inglesas ao redor do mundo. Passepartout chegou ao Porto Vitória. Ali, na embocadura do Rio de Cantão, havia um formigueiro de navios de todas as nações, ingleses, franceses, americanos, holandeses, navios de guerra e de comércio, embarcações japonesas ou chinesas, juncos, sempas, tancas, e mesmo barcos de flores que pareciam canteiros sobre as águas. Passeando, Passepartout notou um certo número de nativos vestidos de amarelo, todos com idade muito avançada. Tendo entrado num barbeiro chinês para se barbear à la chinesa, soube pelo fígaro do lugar, que falavam inglês muito bom, que todos aqueles velhos tinham pelo menos 80 anos, e que nessa idade tinham o privilégio de usar a cor amarela, que é a cor imperial. Passepartout achou aquilo muito esquisito, sem bem saber por quê. Barba feita, dirigiu-se para o cais de embarque do Carnatic, e avistou Fix que passeava por ali, o que não o surpreendeu. Mas o inspetor de polícia deixava transparecer no rosto as marcas de um profundo desapontamento. Bem, disse consigo Passepartout, as coisas vão mal para o gentleman do Reform Club. E dirigiu-se para Fix com seu sorriso jovial, sem querer notar o ar vexado de seu companheiro. Ora, o agente tinha boas razões para amaldiçoar a infernal sorte que o perseguia. Nada de mandado. Era evidente que o mandado corria após ele, e só poderia alcançá-lo se Fix se demorasse alguns dias nesta cidade. Ora, Hong Kong sendo a última terra inglesa do percurso, o Sr. Fogg iria escapar-lhe definitivamente, se não conseguisse detê-lo por ali. Muito bem, Sr. Fix, está resolvido a vir conosco para a América? Perguntou Passepartout. Sim, respondeu Fix com os dentes cerrados. Vamos então, exclamou Passepartout soltando uma estrondosa gargalhada. Bem sabia que não podia separar-se de nós. Venha reservar seu lugar. Venha. E os dois entraram no escritório dos transportes marítimos e reservaram cabinas para 4 pessoas. Mas o empregado avisou-os de que os reparos do Carnatic estavam concluídos, que o paquete partiria naquele mesmo dia às 8 horas, e não no dia seguinte, como tinha sido anunciado. Muito bem, exclamou Passepartout, isso agradará meu patrão. Vou avisá-lo. Neste momento, Fix tomou uma decisão extrema. Decidiu dizer tudo a Passepartout. Era talvez o único meio que tinha para reter Phileas Fogg mais alguns dias em Hong Kong. Ao saírem do escritório, Fix convidou seu companheiro para beberem alguma coisa numa taverna. Passepartout tinha tempo. Aceitou o convite de Fix. Uma taverna se abria para o cais. Tinha um aspecto atraente. Entraram. Era uma vasta sala bem decorada, ao fundo da qual se estendia uma cama de campanha, guarnecida de almofadas. Sobre este leito estavam enfileirados um certo número de pessoas dormindo. Uns 30 fregueses ocupavam na sala principal pequenas mesas de junco trançado. Alguns esvaziavam copos de cerveja inglesa, ale ou porter, outros sorviam bebidas alcoólicas, gin ou brandy. Além disto, a maioria fumava compridos cachimbos de barro vermelho, cheios de bolinhas de ópio misturado com essência de rosa. De tempo em tempo, algum fumador inebriado deslizava para baixo da mesa, e os criados do estabelecimento, tomando pelos pés e pela cabeça, colocavam-no sobre a cama de campanha perto de um confrade. Uns 20 estavam já deitados lado a lado, no último grau de embrutecimento. Fix e Passepartout compreenderam que tinham entrado num antro fumacento frequentado por esses miseráveis, abestalhados, emagrecidos, idiotas, aos quais a mercantil Inglaterra vende anualmente 260 milhões de francos dessa droga funesta chamada ópio. Tristes milhões, adquiridos com um dos mais funestos vícios da natureza humana.
O governo chinês bem que tentou remediar este abuso com leis severas, mas em vão. Da classe rica, a qual o uso do ópio inicialmente era formalmente reservado, este uso desceu até as classes inferiores, e o turbilhão não pode mais ser detido. Fuma-se ópio em todos os lugares e sempre no império do meio. Homens e mulheres dão-se a esta paixão deplorável, e uma vez costumados à inalação, não podem passar sem ela, sem experimentarem horríveis contrações do estômago. Um grande fumador pode fumar 8 cachimbos por dia, mas morre em 5 anos. Ora, era em um dos numerosos antros deste tipo, que pululam, mesmo em Hong Kong, que Fix e Passepartout tinham entrado com a intenção de beber alguma coisa. Passepartout não tinha dinheiro, mas aceitou de bom grado a cortesia do seu companheiro, reservando-se o direito de retribuí-la em outra oportunidade. Pediram 2 garrafas de porto, às quais o francês rendeu honras, enquanto Fix, mais reservado, observava o companheiro com extrema atenção. Conversaram sobre variedades, e sobretudo sobre a excelente ideia que Fix tivera de ir ao Carnatic. E a propósito do vapor, cuja partida fora antecipada em algumas horas, Passepartout, com as garrafas vazias, levantou-se, para ir avisar seu patrão. Fix o deteve. Um instante, disse. Que quer, senhor Fix? Tenho que lhe falar de coisas sérias. De coisas sérias! Exclamou Passepartout acabando de beber algumas gotas de vinho que tinham ficado no fundo do seu copo. Bem, falamos nisso amanhã. Não tenho tempo hoje. Fique, respondeu Fix. Trata-se de seu patrão. Passepartout, à menção do patrão, olhou atentamente seu interlocutor. A expressão do rosto de Fix pareceu-lhe singular. Voltou a sentar. Que é que tem para me dizer? Perguntou ele. Fix apoiou a mão no braço do companheiro e, abaixando a voz, adivinhou quem sou? Perguntou. Claro, disse Passepartout sorrindo. Então vou confessar-lhe tudo. Agora que já sei tudo, meu compadre. Grande coisa. Em todo caso, continue. Mas, antes, deixe-me dizer que esses senhores se meteram em despesas inutilmente. Inutilmente? Disse Fix. Fala sem pensar. Bem se vê que não sabe de que quantia se trata. Mas sei sim, respondeu Passepartout. 20.000 libras. 55.000. Replicou Fix, apertando a mão do francês. O que? Exclamou Passepartout. Mr. Fogg teria ousado. 55.000 libras. Pois bem. Mais razão ainda para não perder um instante, acrescentou levantando-se novamente. 55.000 libras. Retomou Fix, que forçou Passepartout a voltar a se assentar, depois de mandar vir um frasco de brande, e se me sair bem, ganho uma gratificação de 2.000 libras. Quer 500, 12.500 francos, com a condição de me ajudar? Ajudar? Exclamou Passepartout, cujos olhos estavam desmesuradamente abertos. Sim, me ajudar a reter o Sr. Fogg por alguns dias em Hong Kong. Fez Passepartout. O que está dizendo? Como? Não contentes em mandarem seguir meu patrão, de suspeitarem da sua lealdade, esses senhores querem ainda levantar-lhe obstáculos. Envergonho-me por eles. Calma. O que quer dizer? Perguntou Fix. Quero dizer que é pura indelicadeza. É o mesmo que depenar Mr. Fogg, tirar dinheiro do seu bolso. É exatamente o que esperamos fazer. Mas é uma armadilha! Exclamou Passepartout, que ia se animando sob a influência do brande que Fix lhe servia, e que bebia sem perceber, uma verdadeira armadilha. Cavalheiros! Colegas! Fix começava a não entender nada. Colegas! Gritou Passepartout, membros do Reform Club. Saiba, Sr. Fix, que meu patrão é um homem honesto, e que, quando faz uma aposta, é lealmente que pretende ganhá-la. Mas quem julga então que eu seja? Perguntou Fix, fixando o olhar em Passepartout. É evidente. Um agente dos membros do Reform Club, que tem a missão de controlar o roteiro de meu patrão, o que é muitíssimo humilhante. E mais, apesar de, já há algum tempo, ter adivinhado sua qualidade, cuidei de não a revelar a Mr. Fogg. Ele não sabe de nada? Perguntou Mr. Fix com vivacidade. Nada,
respondeu Passepartout esvaziando mais uma vez seu copo. O inspetor de polícia passou a mão pela testa. Hesitava antes de voltar a falar. O que deveria fazer? O erro de Passepartout parecia sincero, mas tornava o seu projeto mais difícil. Era evidente que o rapaz falava com absoluta boa-fé, e que não era de modo algum cúmplice do seu patrão, o que Fix receara. Ora bem, pensou, já que não é seu cúmplice, me ajudará. O detetive tinha tomado pela segunda vez uma decisão. Além disso, não havia tempo a perder. A todo custo, era preciso reter Fogg em Hong Kong. Escute, disse Fix. Escute, disse Fix com voz grave, escute bem. Não sou o que julga. Isto é um agente dos membros do Reform Club. Bah! Disse Passepartout, olhando para ele com ar alcoolizado. Sou um inspetor de polícia, encarregado de uma missão pela administração metropolitana. O senhor, inspetor de polícia. Sim, e provo. Retomou Fix. Eis a minha nomeação. E o agente, tirando um papel da carteira, mostrou a seu companheiro uma nomeação assinada pelo comissário da Polícia Central. Passepartout, perplexo, olhava Fix sem poder articular uma palavra. A aposta de Phileas Fogg, tornou Fix, é apenas um pretexto com que enganou a si e a seus colegas do Reform Club, porque tinha interesse em se assegurar de sua inconsciente cumplicidade. Mas por quê? Exclamou Passepartout. Ouça! Em 28 de setembro passado, um roubo de 55 mil libras foi cometido no Banco da Inglaterra por um indivíduo cuja descrição se pôde obter. Ora, eis esta descrição, e é, traço por traço, a do Sr. Fogg. Deixe-se disso! Gritou Passepartout dando um murro na mesa com seu punho robusto. Meu patrão é o homem mais honesto do mundo. Como sabe? Respondeu Fix. Nem sequer o conhece. Entrou para o seu serviço no dia de sua partida, e ele partiu precipitadamente sob um pretexto insensato, sem malas, levando uma grande soma em banknotes. E ainda se atreve a sustentar que é um homem honesto. Sim, sim, repetia maquinalmente o pobre moço. Quer então ser preso como seu cúmplice? Passepartout agarrara a cabeça com as duas mãos. Não era mais reconhecível. Não ousava encarar o inspetor de polícia. Phileas Fogg um ladrão, ele, o salvador de Aouda, o homem generoso e valente. E contudo, que acusações levantavam contra ele? Passepartout procurava repelir as suspeitas que começavam a se insinuar em seu espírito. Não queria acreditar na culpabilidade de seu patrão. Afinal, que quer de mim? Disse ao agente de polícia, contendo-se com supremo esforço. O seguinte, respondeu Fix. Segui o Sr. Fogg até aqui, mas ainda não recebi o mandado de prisão que pedi a Londres. É preciso, portanto, que me ajude a reter em Hong Kong. E reparto consigo a gratificação de 2.000 libras prometida pelo Banco da Inglaterra. Jamais! Respondeu Passepartout, que queria se levantar e voltou a tombar na cadeira, sentindo a razão e as forças lhe fugirem ao mesmo tempo. Sr. Fix, disse balbuciando, mesmo que tudo o que me disse fosse verdade. Mesmo que meu patrão fosse o ladrão que procura. O que nego? Tenho estado. Estou ao seu serviço. Eu o vi bom e generoso. Traí-lo. Jamais. Nem por todo o ouro do mundo. Sou de um vilarejo onde não se come esse pão. Recusa? Recuso. Façamos de conta que não disse nada, e bebamos. Sim, bebamos. Passepartout se sentia cada vez mais dominado pela embriaguez. Fix, compreendendo que era preciso, custasse o que custasse, separá-lo do patrão, quis completar a tarefa. Sobre a mesa havia alguns cachimbos cheios de ópio. Fix empurrou um sutilmente para a mão de Passepartout, que o pegou, levou aos lábios, acendeu, deu algumas baforadas e desabou, a cabeça aturdida sob a influência do narcótico. Afinal, disse Fix vendo Passepartout aniquilado, o Sr. Fogg não será avisado a tempo da partida do Carnatic, e se partir, irá ao menos sem este maldito francês. Depois saiu, após ter pago a conta. Capítulo 20. Em que Fix entra em contato direto com Phileas Fogg. Durante esta cena queria talvez comprometer tão gravemente seu futuro. Mr. Fogg, acompanhando Aouda,
passeava pelas ruas da cidade inglesa. Desde que Aouda tinha aceitado sua oferta de conduzi-la à Europa, ele começara a providenciar todos os detalhes necessários para uma viagem tão longa. Que um inglês como ele fizesse a volta ao mundo com uma sacola de viagem na mão, admite-se, mas uma mulher não a poderia empreender nestas condições. Daí a necessidade de comprar roupas e objetos para a viagem. Mr. Fogg se incumbiu desta tarefa com a calma que o caracterizava, e a todas as desculpas e objeções da viúva, confusa com tanta amabilidade. É no interesse da minha viagem, está no meu programa, respondia invariavelmente. Feitas as aquisições, Mr. Fogg e a jovem regressaram ao hotel e jantaram à mesa dos hóspedes, que estava suntuosamente servida. Depois, Aouda, um pouco cansada, subiu para o seu apartamento, depois de ter apertado à inglesa a mão do seu imperturbável salvador. O respeitável gentleman, absorveu-se durante toda a tarde na leitura do Times e do Illustrated London News. Se fosse homem capaz de ficar espantado com algo, teria ficado ao não ver aparecer o seu criado à hora de se deitar. Mas, sabendo que o paquete para Yokohama não deveria sair de Hong Kong antes do dia seguinte pela manhã, não se preocupou. No dia seguinte, Passepartout não se apresentou ao toque da sineta de Mr. Fogg. O que pensou o honrado gentleman ao saber que o seu criado não tinha voltado ao hotel? Ninguém poderá dizer. Mr. Fogg contentou-se com pegar sua sacola de viagem, pediu para avisarem a Aouda, e mandou buscar um palanquim. Eram 8 horas, e o pré-amar, que o Carnatic deveria aproveitar para sair dos escolhos do porto, estava previsto para as 9h30. Quando o palanquim chegou à porta do hotel, Mr. Fogg e Aouda subiram para o confortável veículo, e as bagagens seguiram atrás sobre uma carreta. Meia hora mais tarde, os viajantes desciam no cais de embarque, e aí Mr. Fogg soube que o Carnatic tinha partido na véspera. Mr. Fogg, que esperava encontrar, ao mesmo tempo, o paquete e o criado, ficara sem um e sem outro. Mas nenhum sinal de desapontamento apareceu em seu semblante, e como Aouda olhava com inquietude, contentou-se em responder: "É um incidente, senhora, nada mais que um incidente." Neste momento, um personagem, que o observava com atenção, aproximou-se. Era o inspetor Fix, que o cumprimentou e disse: "Não era o senhor, como eu, um dos passageiros do Rangoon, que chegou ontem?" "Sim, senhor", respondeu friamente Mr. Fogg, "mas não tenho a honra." "Desculpe-me, mas pensava encontrar aqui o seu criado." "Sabe onde ele está, senhor?" perguntou ansiosamente a jovem. "O que?" respondeu Fix, fingindo surpresa. "Não está aqui?" "Não", respondeu Aouda. "Desde ontem que não aparece." "Teria embarcado sem nós no Carnatic?" "Sem os senhores, madame?" respondeu o agente. "Mas, desculpe a minha pergunta, contavam partir neste paquete?" "Sim, senhor." "Eu também, madame, e, como vê, estou muito desapontado." O Carnatic, tendo terminado seus reparos, deixou Hong Kong 12 horas antes sem avisar ninguém, e agora vai ser preciso esperar 8 dias pela próxima partida. Ao pronunciar as palavras 8 dias, Fique sentia o coração pular de alegria. 8 dias. Fogg retido 8 dias em Hong Kong. Haveria tempo para receber o mandado de prisão. Finalmente a sorte declarava-se a favor do representante da lei. Avaliem, então, o golpe mortal que recebeu, quando ouviu Mr. Fogg dizer com a sua voz calma: "Mas há outros navios além do Carnatic, parece-me, no porto de Hong Kong." E Mr. Fogg, oferecendo seu braço a Aouda, dirigiu-se para as docas à procura de um navio que estivesse de partida. Fix, assombrado, foi atrás. Dir-se-ia que um fio atava aquele homem. Contudo, a sorte parecia verdadeiramente ter abandonado aquele a quem até então tanto servira. Phileas Fogg, durante 3 horas, percorreu o porto em todos os sentidos, decidido, se preciso fosse, a fretar uma embarcação para o transportar a Yokohama. Mas só viu navios carregando ou descarregando, e que, portanto, não poderiam estar de partida. Fique sentiu renascer sua esperança. Entretanto, Mr. Fogg não se desconcertava, e ia continuar a sua busca, mesmo que precisasse passar a Macau, quando foi abordado por um marinheiro na entrada do porto. "Vossa honra procura um barco?" "Vossa honra procura um barco?" perguntou-lhe o marinheiro, tirando o chapéu. "Tem um barco pronto para partir?" perguntou Mr. Fogg. "Sim, Vossa honra, o barco de pilotagem número 43,
o melhor da flotilha. Navega rápido. Entre 8 e 9 milhas, mais ou menos. Quer vê-lo? Sim. Vossa honra ficará satisfeito. É algum passeio no mar? Não. De uma viagem. Uma viagem? Encarregar-se-ia de levar-me a Yokohama? O marinheiro, a estas palavras, deteve os movimentos do braço, esbugalhou os olhos. Vossa honra está brincando? Não. Perdi a partida do Carnatic, e preciso estar dia 14, o mais tardar, em Yokohama, para tomar o paquete para São Francisco. Lamento, respondeu o piloto, mas é impossível. Ofereço 100 libras, 2.500 francos, por dia, e uma gratificação de 200 libras se chegar a tempo. A sério? Perguntou o piloto. Muito a sério, respondeu Mr. Fogg. O piloto afastara-se um pouco para o lado. Olhava o mar, evidentemente hesitando entre o desejo de ganhar uma soma enorme e o medo de se aventurar tão longe. Fix estava com pânicos mortais. Neste ínterim, Mr. Fogg voltara-se para Ouda. Não tem medo, madame? Perguntou. Consigo, não, Sr. Fogg, respondeu a jovem. O piloto aproximara-se outra vez do gentleman, e girava o chapéu entre as mãos. Então, piloto? Disse Mr. Fogg. Então, meu senhor, respondeu o piloto, não posso arriscar nem meus homens, nem a mim, nem mesmo a si, em uma travessia tão longa num barco de 20 toneladas apenas, e nesta época do ano. Além disso, não chegaríamos a tempo, porque há 1.650 milhas de Hong Kong a Yokohama. 1.600 apenas, disse Mr. Fogg. Dá na mesma. Fix respirou fundo. Mas, acrescentou o piloto, haverá talvez meio de se arranjar de outro modo. Fix não respirava mais. Como? Perguntou Phileas Fogg. Indo a Nagasaki, a extremidade sul do Japão, 1.100 milhas, ou apenas a Xangai, 800 milhas de Hong Kong. Nesta última travessia, não nos afastaríamos da costa chinesa, o que seria uma grande vantagem, ainda mais que aí as correntes levam para o norte. Respondeu Phileas Fogg, é em Yokohama que devo tomar o paquete, não em Xangai ou em Nagasaki. Por que não? Respondeu o piloto. O paquete para São Francisco não parte de Yokohama. Faz escala em Yokohama e em Nagasaki, mas o seu porto de partida é Xangai. Está certo do que diz? Certo. E quando o paquete deixa Xangai? Dia 11, às 7 da noite. Temos, pois, 4 dias pela frente. 4 dias, são 96 horas, e com uma média de 8 milhas por hora. Se tivermos sorte, se o vento soprar de sudeste, se o mar estiver calmo, podemos fazer as 800 milhas que nos separam de Xangai. E pode partir. Em 1 hora. O tempo de comprar os víveres e aparelhar. Negócio fechado. É dono do barco? Sim, John Bunsby, patrão da Tankadere. Quer um sinal? Se isso não ofender vossa honra. Aqui estão 200 libras por conta. Senhor, acrescentou Phileas Fogg voltando-se para o agente, se quiser aproveitar. Senhor, respondeu resolutamente Mr. Fix, ia lhe pedir esse favor. Bem, em meia hora estaremos a bordo. Mas o pobre rapaz, disse a Ouda, a quem o desaparecimento de Passepartout preocupava extremamente. Vou fazer por ele tudo o que puder fazer, respondeu Phileas Fogg. E, enquanto Fix, nervoso, febril, raivoso, se encaminhava para o barco-piloto. Os dois se dirigiram para os escritórios da polícia de Hong Kong. Ali, Phileas Fogg deu a descrição de Passepartout e deixou uma quantia suficiente para repatriá-lo. A mesma formalidade foi cumprida junto ao agente consular francês e o palanquim, após passar pelo hotel, onde as bagagens foram pegas, reconduziu os viajantes ao embarcadouro. Soavam 3 horas. O barco-piloto número 43. Com sua tripulação a bordo, seus víveres embarcados, estava pronto para largar. A Tankadere era uma pequena goleta atraente de 20 toneladas, bem pinçada na frente, bem solta em suas maneiras, muito alongada em suas linhas d'água. Parecida um iate de corrida. Seus cobres brilhantes, suas ferragens galvanizadas, sua coberta branca como marfim, indicavam que o mestre John Bunsby sabia conservá-la em bom estado.
Seus dois mastros inclinavam-se um pouco para trás. Levava velas latinas, mezena, traquete, e, com vento pela popa, podia cortar o mar maravilhosamente. Devia navegar rápido, e, de fato, já ganhará diversos prêmios nos matches de barcos de pilotagem. A tripulação da Tankadere era composta pelo mestre John Bunsby e 4 homens. Eram desses marinheiros valorosos que, com qualquer tempo, se aventuram à busca dos navios, e conheciam muito bem estes mares. John Bunsby, homem de cerca de 45 anos, vigoroso, bronzeado de sol, o olhar vivo, a expressão enérgica, bem aprumado, bom no que fazia, teria inspirado confiança aos mais medrosos. Phileas Fogg e Aouda passaram ao navio. Fix já se achava ali. Pela escotilha de popa da goleta, descia-se para um quarto quadrado, cujas anteparas se desdobravam em forma de catres por cima de um divã circular. No meio, uma mesa iluminada por um lampião que oscilava. Era pequeno, mas limpo. Lamento não poder lhe oferecer coisa melhor. Lamento não poder lhe oferecer coisa melhor, disse Mr. Fogg a Fix, que se inclinou sem responder. O inspetor de polícia sentiu uma espécie de humilhação em aproveitar assim os obséquios do Sr. Fogg. Com certeza, pensava, é um tratante muito delicado, mas é um tratante. Às 13h10, as velas foram içadas. O pavilhão inglês tremulava no casco da goleta. Os passageiros estavam sentados no convés. Mr. Fogg e Aouda lançaram um último olhar para o cais, para ver se Passepartout aparecia. Fix não estava sem apreensões, porque o acaso poderia conduzir àquele lugar o infeliz rapaz a quem tratara tão indignamente, e então dar-se-iam explicações, das quais Fix não se sairia muito bem. Mas o francês não apareceu, e, sem dúvida, o narcótico embrutecedor ainda o tinha sob sua influência. Afinal, o mestre John Bunsby fez-se ao largo, e a Tankadere, tomando vento em suas velas, lançou-se balançando sobre as ondas.